derruba a muralha. Quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena faz o mar se abrir. Operando ele quem vai resistir. Passeia com o crente dentro da fornalha. O inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Pega a tua mão e adore-o nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga a tua mão e adore-o nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Só vitória. Oi, glória a Deus. Oi. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom dia na paz. Glória a Deus. Oi. Glória a Deus. Um bom dia na paz do Senhor Jesus para todos. O Senhor Jesus, ele disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho para toda criatura. Ele disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Porém os que não crê, a palavra diz que já está condenado. Porque não creu no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. E a condenação é essa, a Bíblia diz: que a luz veio ao mundo, mas o homem, ele amou mais as trevas. O homem, ele preferiu viver no pecado do que se santificar em Jesus Cristo. Porém esse mundo, ele vai de mal a pior. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que no final dos tempos, as pessoas se desviariam da fé, ia dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. E o que não falta hoje é espíritos enganadores e doutrinas de demônio, fazendo com que a pessoa adore um Deus que não é o Deus que criou os céus e a terra, fazendo com que as pessoas sejam escravos de uma religião. Mas o desejo do Senhor Jesus é que o homem seja livre, é que o homem entregue a sua vida ao único que pode salvar e tirar ele do pecado, Jesus Cristo. Porém ele diz: só pode vir a mim aquele que for trazido pelo Pai que está no céu. Quantas pessoas têm chegado até uma religião? Sou católico, sou evangélico, sou espírita, sou do candomblé, porém não tiveram o conhecimento do Senhor. Porém ainda não bebeu a água que Jesus tem para dar para o homem. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de João, no capítulo 4, que tinha uma mulher samaritana. Jesus, ele vinha saído da cidade de Samaria, e ele para num poço para tomar água. Os samaritanos, eles não conversavam com os judeus, porque para o povo judeu, os samaritanos, eles eram endemoniados, porque eles viviam no pecado. O povo judeu se achava que era santo, melhor do que o outro. E assim é a religião hoje. O evangélico acha melhor que o católico acha melhor que o evangélico. Porém são tudo farinha do mesmo saco. Porém aquela mulher samaritana, quando Jesus vem ao encontro dela, o Senhor Jesus, ele estava na beira do poço sentado, e ele estava com sede. E ali ele disse: mulher, dai-me de beber. Porém a mulher samaritana, ela disse: como é que tu, sendo judeus, pede que eu, que sou samaritano, te dê água para você beber? Jesus chegou para aquela mulher e ele disse: mulher, se você bem soubesse quem é que te pede água para beber, você me pediria, e eu te daria uma água viva, que faz você jorrar dessa vida para a vida eterna. Aquela mulher chegou para Jesus e disse: o senhor não tem nenhum balde, como é que você pode me dar dessa água? E ali Jesus, ele disse para a mulher: mulher, se você continuar a beber dessa água, você vai continuar tendo sede. Mas se você beber a água que eu tenho para te dar, essa água fará jorrar dentro de ti rios de água viva, que fará você transbordar dessa vida para a vida eterna. A mulher ficou admirada e ela disse: vejo que o Senhor é um profeta. Mas os nossos pais, eles adoraram no monte. Os nossos pais, eles adoraram em Israel, em Jerusalém.
vós, aonde é que diz que é o lugar de adorar? Uma pergunta da mulher para Jesus. A mulher queria saber qual era o lugar para adorar. Mas Jesus chegou para a mulher e ele disse: mulher, eis que a hora vem, e é agora, que nem em Jerusalém, que nem em Israel, que nem no Brasil, que nem em nenhuma parte do mundo, o povo vai adorar a Deus. Será que você adora a Deus? Será que verdadeiramente você é temente a Deus? Porque Jesus, ele disse que ninguém ia adorar o Pai em espírito e em verdade. E essa geração de hoje, ela não adora a Deus. Ela adora o dinheiro, ela adora o futebol, ela adora a cachaça. Mas a Deus é como o profeta Isaías disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim, diz o Senhor. Por isso que querem uma religião. Sou católico, sou espírita, sou do candomblé, mas não querem Jesus. Porque a palavra de Deus também vai dizer, ainda no livro de João, no capítulo 3, que tinha um mestre da lei, um homem religioso, chamado Nicodemos. E a palavra de Deus, ela diz que esse homem chamado Nicodemos, ele tinha visto Jesus Cristo fazer milagre. Ele tinha visto Jesus Cristo fazer altos milagres e transformação entre o povo de Israel. Enquanto a religião dele não fazia nada. Porque a religião, ela não pode fazer nada pelo homem. E Nicodemos, depois dele ver Jesus fazer todos esses milagres, ele ficou curioso em ter um encontro com Jesus. Ele ficou curioso de saber quem era Jesus. Nicodemos, conhecedor da palavra, porém não conhecia Deus. Está cheio de pessoas que dizem que conhecem a Bíblia. Está cheio de gente que diz que lê Bíblia, só não conhece a Deus. Mas nessa manhã Deus, Ele tem o desejo de conhecer você verdadeiramente. Porque Ele já te conhece. Ele já sabe o que você tem praticado na sua vida de pecado. Mas Ele veio justamente para isso, para o pecador. Ele veio justamente buscar aquilo que está perdido. Porque Ele não morreu na cruz para o homem ser um cachaceiro. Porque Ele não morreu na cruz para o homem ser um maconheiro. Porque Ele não morreu na cruz para o homem ser um idólatra do futebol, da música ou de uma imagem de barro, de madeira. Ele morreu na cruz para o homem ser santo, para o homem ser santificado de todo o seu pecado. É por isso que Jesus Cristo, Ele diz: Jesus Cristo, Ele diz que todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, Ele diz que rio de água viva fluirão de dentro do teu ser. Porém Nicodemos, o homem religioso, porém Nicodemos, o mestre da lei, que conhecia somente a letra, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. É necessário que o homem que diz que ama a Deus, é necessário que o homem que diz que teme a Deus, ele deseja ter um encontro com Jesus. Porque Nicodemos, o coração dele estava na religião. Porque Nicodemos, ele mesmo, acreditando em Deus, o coração dele estava nas coisas do mundo. E Jesus Cristo, Ele diz: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há.
Porque todos que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que a palavra diz. É por isso que não adianta você dizer que é de Deus e viver no pecado. É por isso que não adianta você dizer que ama a Deus, mas o seu coração está em um time de futebol. Porque o seu coração tem que estar em Deus. Porém, Nicodemos, o mestre da lei, ele foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, bem sabes que tu és mestre que Deus enviou, porque senão ninguém poderia fazer os milagres que você faz. Jesus Cristo chegou para ele e disse: em verdade eu vos digo, que se o homem não nascer de novo, ele não entra no reino do céu. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos ficou admirado e ele disse: como é que eu, um homem velho, posso de novo voltar, entrar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus Cristo explicou para Nicodemos. E Jesus disse que aquele que nasce de pais humano, ele tem a natureza humana. Mas aquele que é nascido da água e do Espírito, esse é filho de Deus. Jesus chegou para Nicodemos e ele disse: não maravilhe-se que eu tenha que te dizer que você tem que nascer de novo. Nicodemos não soube de nada. Nicodemos, ele simplesmente ouviu Jesus falar e ele não entendeu nada. Pode ser que nem na sua vida você pode ter ouvido e não ter entendido nada, mas Jesus Cristo, o desejo dele é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. João 8:32, a palavra de Deus, ela vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus, ele diz mais: que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vocês serão livres. O desejo de Deus é que o homem seja livre. É por isso que eu não estou aqui nessa manhã representando uma religião. É por isso que eu não estou aqui nessa manhã para chamar você para ser evangélico. Eu estou aqui nessa manhã para chamar você para você ser crente em Cristo, para você entregar a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente. Porque a palavra de Deus, ela diz na carta de Paulo aos Timóteo, a palavra vai dizer que no final dos tempos muitos apostatariam da fé, iam dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, que, se possível, vai enganar até o povo escolhido de Deus. Mas Jesus, ele diz: filhinhos, cuidado, filhinhos, cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer em meu nome. Eles vão dizer: o Cristo está ali, mas vocês não vão lá. Eles vão dizer: o Cristo está aqui. Jesus disse: não dê ouvido. Porém, essa geração em que vivemos, essa geração gosta de ouvir mentira. Essa geração gosta de escutar conversa fiada. Mas Jesus, ele diz que se o homem não se arrepender dos seus pecados, ele não vai entrar no reino do céu. Porque só tem dois caminhos: o céu e o inferno. E o homem tem o direito de escolher o caminho que ele quer seguir. Quantos não estão andando para o caminho do inferno? Quantos nesse momento não está queimando no lago de fogo e enxofre, porque não deu ouvido à voz do Senhor? E a palavra de Deus, ela diz em Hebreus, que se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Quantas pessoas de coração duro
que não dão ouvido à palavra de Deus. Quantas pessoas fazendo feitiçaria, confiando em Maria, confiando em Pedro, Paulo, João, confiando em morto. Mas Jesus, ele está vivo. Porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de morto. Mas essa geração, ela gosta de escutar mentira. Essa geração de morto gosta de adorar morto. Mas Jesus está vivo. E Ele quer te dar vida. E Ele quer te transformar em filho. O problema é que as pessoas não querem saber de Jesus. Mas Jesus, ele diz: e por você não querer saber de mim e das minhas palavras, eu também, diante do meu Pai, eu vou confessar que eu não te conheço. O que não falta é pessoas que diz que é de Deus. Ah, eu sou de Deus. Ah, eu sou de Deus. Mas será que você conhece Deus? Ou você só fala da boca para fora que é de Deus? Porque falar, até papagaio fala. Então não adianta você estar dizendo que é de Deus e vivendo no pecado. Jesus, ele disse que aquele que me ama obedece a minha palavra. A maioria diz que é de Deus, mas nem conhece a palavra dele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele diz, os fariseus, Jesus Cristo, ele faz um milagre, ele cura um cego. E ali os religiosos, os fariseus, ele chega para Jesus e ele diz: com que autoridade você faz uma cura no sábado? Porém Jesus, ele chegou para aqueles homens religiosos e ele disse: eu faço a cura pelo nome do meu Pai que está no céu. Porém os fariseus religiosos, ele chegou e disse: nós temos um pai que é Abraão. Jesus, ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão, ele alegrou em me ver. Porém os fariseus religiosos acharam graça e eles disseram: você não tem nem 50 anos, como é que você disse que viu Abraão? Porém Jesus, ele disse que antes de Abraão existisse, eu sou. Agora você sabe quem é Jesus? Jesus, ele estava com o Pai desde o princípio. Quando diz que haja luz, que haja a terra seca, que haja divisão entre o mar e as águas, foi tudo feito e criado com a autoridade de Jesus Cristo. E ali, por conta da rebeldia do povo religioso, Jesus Cristo chegou para ele e disse: eu tenho um pai. Eles disseram para Jesus: nós temos um pai que é Abraão. Jesus, ele disse: você não é filho de Abraão. Ah, nós temos um pai legítimo que é Deus. Porque todo mundo diz que é filho de Deus, só que a palavra diz o contrário. Todo mundo diz que é filho de Deus, só que a Bíblia diz o contrário, que não é todo filho de Deus. Tem os filhos de Deus e as criaturas. Porém, quando os fariseus chegaram para Jesus Cristo e eles disseram que era filho de Deus, Jesus disse: vocês têm como pai é o diabo. Você já escutou essa palavra? Nunca escutou, né? Só vai para o templo evangélico dar dinheiro. Por isso que não escutam a verdade, porque gostam de escutar mentira. Você já escutou, católico, que não é todos que é filho de Deus? É por isso que vocês têm uma mãezinha. E Jesus Cristo, vocês querem ele morto, pendurado em uma cruz. Só que eu lhe digo, nessa manhã Jesus está vivo. E ele está bem vivo. Sabe por que não querem Jesus? Porque querem cachaça.
Sabe por que é que não querem Jesus? Porque querem festa para estar dançando pro diabo. Mas o Pai ele busca quem o adora em espírito e em verdade. O que essa geração quer é festa. Só viram escutando essas músicas depressivas de corno. É o que eles gostam de ouvir. Mas quando ouvem a palavra de Deus, chamam a polícia. Porque não suportam ouvir a verdade. Mas essa verdade ela pode te curar. Mas essa verdade ela pode te transformar. Porque a palavra de Deus ela é como uma marreta. Que ela vai batendo no coração do homem. E vai mostrando o pecado e a vida nojenta que o homem vai levando. E se ele for de Deus, ele se converte. Mas se ele não for de Deus, no dia do juízo essas palavras vai servir para acabar de condenar com ele. Ah, mas Deus é amor. Ah, Deus quer salvar todo mundo. Você tem certeza? Jesus ele diz que aquele que quiser venha. Ele não adula você não, viu? Ele diz aquele que quiser venha e beba de graça da água da vida. O problema é que não querem água da vida, querem cachaça. O problema é que não querem água da vida, querem maconha, querem futebol, querem sexo e querem dinheiro. É por isso que não vão até Jesus. Mas quando está morrendo, oh meu Deus, me ajude. Ah, meu filho morreu na cachaça, na maconha, agora ele está no céu. Coitado dessa geração que não conhece Jesus. Nem conhece e tem raiva de quem conhece. É por isso que estão aí depressivos. Um matando o outro aí por causa de dinheiro. Passou no jornal hoje. Uma mulher, só porque os entregadores delivery estavam com a moto, com as bicicletas na calçada. A mulher agrediu os trabalhadores. Essa geração que nós temos, uma geração de assassino, uma geração de tarado, de estrupador, porque não querem saber de Jesus. E depois, não querem ouvir a verdade. Ah, tá me julgando. Ah, tá me julgando. Eu não estou julgando não. Segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, livro de Efésios, livro de Apocalipse, a palavra de Deus ela vai dizer que ficará de fora do reino do céu os ladrões. Escute, ladrão, ficará de fora do reino do céu se não se arrepender. Ficará de fora do reino do céu os homossexuais. Ah, mas não tem nada não. Ah, isso é homofobia, vou processar. É você processando e no dia do juízo Deus te jogando no inferno. Porque a verdade ela tem que ser dita. Ficarão de fora os cachaceiros, os feiticeiros, os idólatras e todos que praticam pecado nojento. Até quando você vai se entupir de cachaça? Até quando você vai ficar papocando que nem uma chaminé soltando fumaça de maconha e de cigarro? Se destruindo. Você sabia que o teu corpo é o templo do Espírito Santo? E a palavra de Deus ela diz que se o homem destruir o corpo que é o templo, Deus também vos destruirá. Ah, mas Deus é amor. Deus ama todo mundo. O amor de Deus foi demonstrado na cruz, quando ele enviou o seu Filho unigênito Jesus Cristo. Sabe o que foi que vocês fizeram? Deus enviou o seu Filho e vocês trocaram ele por um ladrão. E hoje, você trocava o Flamengo por Jesus? Trocava não, né? Será que você trocava cachaça por Jesus? Essa geração é pior do que a que mataram Jesus. Se Jesus viesse hoje, matavam de novo. Só que a palavra diz que quando Jesus voltar, será dia de vingança. Já pensou? Você dizendo por aí que Deus é amor, que Ele ama todo mundo, vai levar todo mundo para o céu.
E a Bíblia diz que vai ser dia de vingança, dia de acerto de conta para com os traidores da terra. E que lado você vai ficar? Vai continuar sendo escravo? Ou você quer ser livre? Jesus Cristo, ele diz: se o Filho do Homem vos libertar, de fato vocês serão livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vim aqui pra falar com você. Hoje eu quero saber o que aconteceu. Como pode um guerreiro valente esquecer de repente tudo que aprendeu? É difícil entender como alguém que venceu mais de 100 fugiu de uma mulher. Não é uma atitude correta. Me diga, profeta, onde está a sua fé? Você é vencedor, você não é vencido. É um profeta ungido desde que nasceu. Quem é o rei Acabe? Quem é Jezabel? Quem é o seu exército contra o teu Deus? Essa chuva aí que vou fazer chover. Levanta a mão pro céu, fogo vai descer. Elias, hoje eu quero te usar de novo. Abre a tua boca e fala com o meu povo. Vai profetizando, vai determinando, vai entregando a bênção para os 7.000. Profetiza cura, chuvas e milagres, grandes maravilhas que ninguém já viu. Profetiza e veja o gigante caindo, as portas se abrindo no poder da unção. Vai profetizando, vai determinando, e a vitória é sua e do teu irmão. Vem aqui, Elias, vem aqui, Elias. Vem que hoje eu quero te usar de novo. Vem aqui, Elias, vem aqui, Elias. Abre a tua boca e fala com meu povo. Vem aqui, Elias, vem aqui, Elias. Vem que hoje eu quero te usar de novo. Vem aqui, Elias, vem aqui, Elias. Abre a tua boca e fala com meu povo. Você é vencedor, você não é vencido. É um profeta ungido desde que nasceu. Me diz quem é o homem para te calar. Se quem está contigo é o Senhor teu Deus. Abre a tua boca e fale o que eu mandar. Não tire uma vírgula e nem mesmo um fio. Diz pra esse povo que hoje tem milagre e vou derramar bênção. Glória a Deus. Eu vou estar lendo a palavra no livro de Mateus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 7. A palavra vai dizer: não julgue os outros, para vocês não serem julgados. Para vocês não serem julgados, porque Deus julgará você do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. O que é que você vê? O cisco que está no olho do seu irmão, e não é para na trave de madeira que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho. Tire primeiro a trave do seu próprio olho, então poderá ver bem e tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que eu acabo de ler, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro. Ele diz: não julgue o seu irmão, porque a mesma medida que você julgar, você também será julgado. Ele diz: tire primeiro a trave do seu olho, para que você depois tire o cisco do olho do seu irmão. Como é que você pode dizer do seu irmão que ele está com um cisco no olho, quando você está com uma trave? Jesus diz: hipócrita. É por isso que é necessário que antes do homem julgar, ele analise a si mesmo. O que não falta é pessoas que julgam uns aos outros, porém não se analisam a si mesmo. Como é que você pode dizer que você ama Deus, que você ama Jesus, mas você ama um pedaço de barro? Um pedaço de barro, um pedaço de madeira que não serve para nada. A padroeira de Minas Gerais, de madeira o cupim comeu, mas Jesus está vivo. Mas o povo confia em um pedaço de barro e de madeira. Mas Jesus está vivo, e Ele quer te dar vida, e Ele quer te transformar. Não tem essa história de Aparecida, Fátima, Lourdes, isso é feitiçaria, a Bíblia diz. O povo quer fazer reza para morto, quer fazer oração para morto, porque o morto ele não escuta, porque o morto ele não transforma a vida do homem. Eu também já fui idólatra, eu também já fiz feitiçaria, eu também já acendi vela para morto, eu também já acendi vela para morto, eu era feiticeiro. Eu pedia para São Jorge, mas quando eu passei a ler a Bíblia, eu vi que eu estava pedindo ao diabo. E o diabo ele faz milagre. Jesus disse que o diabo ele vai fazer grandes milagres. O que não falta é pessoas sendo enganadas pelo diabo. Diabo da política, diabo da religião. O povo tudo sendo enganado, caminhando para o inferno, porque não querem saber de Jesus. Mas Jesus Cristo, Ele quer mudar a vida do homem. Jesus Cristo, Ele quer transformar a vida do homem. O problema é que o homem não quer saber de Jesus. O problema é que o homem quer sexo. O problema é que o homem quer dinheiro, quer futebol e quer cachaça. É por isso que está cheio de assassino. Entra nas escolas, entra nas creches e fazem um estrago. Sabe quem é a culpa? A culpa não é do diabo nem é de Deus. A culpa é do pai que é retardado. É da mãe que é doida. Porque o filho completa 5 anos, ele dá logo um celular. Se desse uma Bíblia ao filho, não estava cheio de assassino matando na escola. Mas sabe o que é isso? É o videogame que você dá pro seu filho. O Senhor Jesus, Ele diz: vocês não pedem, e quando pedem, vocês pedem mal. O que esse povo pede a Jesus é dinheiro para comprar carro. O que esse povo pede a Jesus é dinheiro para ganhar na Mega Sena. Só pedem lixo. Por isso que estão doentes e morrendo. Sabe por quê? Porque é o Deus desse mundo. Você sabe quem é o Deus desse mundo? Você acha que é Jesus o Deus desse mundo? É? O Deus desse mundo é o diabo, que é eles que a maioria adora. Mas Jesus, Ele está aqui para interceder pela igreja. Jesus, Ele está aqui para interceder pela igreja. Porque o que o povo quer é lixo. O que o povo quer é droga. O povo quer viver uma vida de mentira. Por isso que não querem Jesus. E o pior é que a maioria vive no pecado, arrota o pecado e querem estar julgando o irmão.
Mas Jesus, ele disse que da mesma medida que você julgar, você será julgado. Eu não posso falar do mentiroso se eu sou um cachaceiro. Eu não posso falar do cachaceiro se eu sou um assassino. Eu não posso falar do assassino se eu sou um gay. Porque pecado é pecado. Eu não posso falar de nenhum pecado, nem de cachaceiro, nem de maconheiro, se eu vivo adorando um pedaço de barro. Mas o profeta Isaías, ele diz que são ignorantes. São ignorantes. São ignorantes os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Seja de Lourdes, seja de Fátima, desaparecida, qualquer uma. É idolatria diante de Deus. E se você, depois de ouvir essas palavras, você não jogar a sua imagem de barro no lixo, você vai ter um encontro com o Senhor no dia do juízo. E a Aparecida não vai estar lá para interceder por você, nem Maria. Maria vai estar lá para apontar para você e dizer: eu mandei você orar para o meu filho, não é para mim. Só que não querem Jesus, querem Maria. É muito mais fácil adorar um morto do que um vivo. Uma geração de morto adorando morto. Mas Jesus está vivo. E Jesus, ele quer transformar a vida do homem. Jesus, ele quer tirar o homem da cachaça. Jesus, ele quer tirar o homem da idolatria. Ele não morreu na cruz para o homem ser um doente idólatra por futebol. Ele não morreu na cruz para o homem ser um cachaceiro, um maconheiro. Você não vê as mulheres de hoje em dia? Tá difícil encontrar uma mulher. A maioria é tudo bagaçada, andando nua pela rua, andam nua exibindo o corpo como se fosse uma mercadoria. E depois dizem que eu sou de Deus. Ah, eu sou de Maria, minha mãezinha. Se você fosse de Maria, você andava que nem uma mulher decente. Porque Maria era uma mulher decente. Maria, ela agradava a Deus. Maria foi escolhida por Deus, por ela saber se comportar como mulher. Porém, hoje nós temos uma geração de palhaços. Nós temos uma geração de palhaça que gosta de mangar da palavra de Deus. Mas quando está podre em cima da cama, ninguém manga. Quando está podre em cima da cama, ninguém fica pulando. Mas Jesus, ele está vindo. Jesus, ele está vindo. E ele diz que quando ele voltar, vai ser um dia de prestação de conta. Dia de acerto de conta. Está preparado para o dia de acerto de conta diante do juiz? Por enquanto ele é advogado. Por enquanto ele é advogado. Mas é advogado da igreja. Ele não é advogado do mundo. Advogado da igreja. E ai que não é essas igrejas de pedra, não, viu? Porque essas igrejas de pedra só presta para tomar o seu dinheiro. E você dá porque é ignorante. Porque não conhece Jesus e nunca viu ele. É por isso que a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Será que você não está ouvindo Deus repreendendo você do seu erro, do seu pecado, para que você se acorde? A palavra de Deus diz que Jesus entra na cidade de Jericó e ali tem um homem cego. Um homem cego. E ali ele pega, vê a multidão passando ao lado dele, porque era muito alvoroço onde Jesus passava. Muita gente seguia Jesus. Hoje ninguém quer seguir Jesus, não. É só fingimento. Só querem Jesus quando é para ganhar dinheiro. Só querem Jesus quando estão podres morrendo. Mas a palavra diz que na cidade de Jericó tinha um homem cego. E ali, quando Jesus vai passando, que o alvoroço está, a multidão passando próximo àquele homem, ele pergunta: o que é isso? E ali um dos seguidores de Jesus disse: é Jesus Cristo Nazareno. Imediatamente aquele homem,
ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muita gente só grita quando está ruim. Quando está com saúde, ninguém grita por Jesus. E quando está com saúde, ninguém quer saber de Jesus. Mas quando estão doentes, morrendo, oh meu Jesus, me ajude. Mas aquele homem cego, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Porém a multidão mandou que o cego calasse a boca. E quanto mais mandava aquele cego calar a boca, mais ele gritava. Porque quem conhece Jesus não fica calado não. Porque quem conhece Jesus fala de Jesus. E aquele cego, quanto mais mandava ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Até que Jesus disse: traga o cego. Levaram o cego até Jesus. E ali o Senhor Jesus perguntou a ele: meu filho, o que tu queres? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. E Jesus, ele está aqui nessa manhã para que você veja que você está cego. Cego pelo pecado, cego pelo adultério, cego pela cachaça, cego pela idolatria do futebol, pela mentira e pelos pecados desse mundo. Mas do mesmo jeito que Jesus curou aquele cego, ele quer te curar, ele quer te dar vida. Só que depende de você. A palavra diz que se hoje você ouvir a voz de Deus, não endurece o seu coração. A palavra diz no livro: fazer morada no seu coração. A palavra diz em Apocalipse, o Senhor diz: se você abrir, eu entrarei e serei contigo na sua casa. A casa que Jesus quer fazer morada é dentro do teu coração. A palavra de Deus diz no livro de Lucas que tinha um homem chamado Zaqueu, um homem que era rico. Ele era cobrador de impostos. Para o povo judeu religioso, ele era impuro. Mas para Jesus não tem essa conversa de impuro. O homem pode ser ladrão, pode ser maconheiro, Jesus quer curar. E Zaqueu, ele era um homem rico, cobrador de impostos. E aí, filho? E aí a palavra diz que uma grande multidão ia entrando dentro da cidade. E ali Zaqueu, querendo conhecer Jesus, só que ele era baixo, pequena estatura. A palavra diz que ele subiu em uma figueira. A figueira é cheia de espinho. Mas quando o homem quer ter um encontro com Jesus, não importa o lugar. Quando o homem quer ter um encontro com Jesus, ele pode subir onde tiver que for. E Zaqueu, ele subiu numa árvore cheia de espinho. E quando Jesus vai passando, Jesus, primeira coisa que fez, ele olhou para cima. Porque Jesus, ele sempre vai olhar para aqueles que olham para ele. E eu te pergunto, Zaqueu estava olhando para Jesus. Zaqueu estava querendo conhecer Jesus. E o seu coração, você está querendo o quê? Você está querendo que a porcaria do seu Flamengo seja campeão? Você está querendo dinheiro para tomar cachaça? Você está querendo um carro novo, uma casa? Porém Zaqueu, ele subiu numa figueira porque ele queria ver Jesus. E quando Jesus, ele vê o coração do homem, porque ele penetra, ele sonda o coração do homem. É por isso que ele diz que onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O tesouro de Zaqueu era Jesus. Por isso que ele não se importou em subir em uma figueira cheia de espinho. E quando Jesus entra na cidade e olha para cima, ele diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém de pousar na tua casa. Quando Jesus entra na casa do homem, que é o coração, tem que ter mudança. Quando Jesus entra na casa do homem, que é o coração, que ele faz morada, tem que ter mudança. Porque o homem que conhece Jesus, ele não vive na cachaça. O homem que conhece Jesus, ele não vive na avareza correndo atrás de dinheiro. Porque a palavra de Deus diz
que tudo que Deus dá é bom. Porém as pessoas desse mundo só querem correr atrás do vento, preocupado com festa, preocupado com futebol, preocupado com dinheiro, preocupado com as coisas desse mundo. E Jesus disse que esse mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem para sempre. Você está fazendo a vontade de quem? Você está fazendo a vontade de quem? A de Deus. A maioria sendo enganado pela religião, fazendo a vontade dos seus pastores ladrões, porque está cheio de pastor bandido. Mas o povo gosta de mentira. O povo anseia em ouvir a mentira, disse o profeta Jeremias. Mas Jesus, ele tem prazer na verdade. É por isso que ele diz na sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a verdade entra lá também. E Zaqueu chegou para Jesus. Zaqueu pegou uma quantidade de dinheiro. Ele disse: eis que eu vou pegar metade da minha riqueza e eu vou dar aos pobres. E se eu tirei alguma coisa a mais de alguém, eu vou entregar em dobro. Olha a mudança que Jesus faz. Porque onde Jesus entra tem mudança. Mas na sua vida você tem visto mudança? Se você continua dizendo que é evangélico e continua acreditando que Páscoa é ovinho, você está caminhando para o inferno e não sabe. Você está comendo na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Esse povo vai de mal a pior porque não quer saber de Jesus. Mas Zaqueu, ele disse que ele ia dar a metade de tudo que ele tinha aos pobres. Zaqueu, ele disse que se ele tivesse roubado alguém, ele ia dar em dobro. Hoje em dia você vê os pastores tudo ladrão. A maioria, 99,9%. Ao invés de dar para os pobres, ele está atirando. Só que o dia do juízo vem e eles vão prestar conta com o Senhor. Mas a verdade hoje veio mais uma vez diante de vós. João 8:32, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor diz, Deus disse para Moisés: eis que eu ponho na sua frente a bênção e a maldição. Escolham. Hoje também Deus está pondo em sua frente a bênção e a maldição. Faça a sua escolha. Jesus quer te salvar, mas depende de você, porque Ele não vai te pegar pulso. Jesus, Ele disse que todos que ouvirem a minha voz vai me seguir. A maioria quer ouvir a voz do diabo, não quer ouvir a voz de Jesus. Mas Jesus, Ele diz que por não querer saber de mim nem da minha palavra, eu também me direi diante do Pai que não te conheço. Essa geração de hoje não quer se parecer com Deus, quer se parecer com o diabo. Mas Jesus, Ele diz que aquele que me ama deve andar como eu andei. Como é que você está andando? Como é que você está andando? Você está se parecendo com Jesus? O povo quer se parecer é com esses MC. MC. Você viu morrer um MC não sei o que aí, cheio de droga, cachaça. Mas o povo é tão ignorante que no enterro está lá com vela, com flor, dizendo foi pro céu. Que Deus tenha misericórdia dele e desses artistas que morreu. Porque a Bíblia diz que se o homem morrer sem o Senhor, ele vai pro inferno. Não tem história para agradar ninguém. Porque Jesus está voltando. Acorda, tu que dorme. Acorda, tu que dormes. Leia a Bíblia. Então essas palavras que eu vou deixar nessa manhã. Que Deus abençoe a todos que ouviu. Que Deus dê um dia de paz. No nome do Senhor Jesus.
Homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo? Não se preparou quando era preciso. Adorar a Deus deve ser sido mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e Pai do ser Senhor, poder. Pai do Senhor, irmão Leonel, meu pai Manuel Raimundo está assistindo também. Deus abençoe aí os irmãos. Fica na paz, vou estar encerrando aqui. Deus abençoe. Onde o bicho nunca